A ministra Simone Tebet deu uma verdadeira aula no plenário ao desmontar, com palavras afiadas e dados precisos, as tentativas desesperadas do senador bolsonarista Isalci Lucas de distorcer informações sobre o orçamento de 2026 e a restituição das fraudes no INSS. Com um discurso firme, sereno e extremamente didático, Tebet não deixou pedra sobre pedra. Ela expôs a desinformação do parlamentar e escancarou, mais uma vez, a falta de preparo e o populismo vazio que marcam muitos representantes da extrema-direita. Suas palavras certeiras deixaram o bolsonarista sem rumo, sem argumento e sem chão. O presidente Lula definiu e determinou que se devolvesse o dinheiro dos aposentados, dinheiro não, o roubo que foi feito dos aposentados, e vem o Dias Toffoli agora e diz que é para devolver com dinheiro do orçamento e fora do arcabouço fiscal. Como é que funciona isso, essa questão do fora do arcabouço? Né? Como é que vocês tratam isso? Porque, de fato, fica muito ruim. Eu acho que o nosso contribuinte, né, fica assim desesperado. Cara, os caras roubam e aí devolvem o dinheiro do orçamento e ainda mais fora do arcabouço fiscal. Mesmo não tendo condições de pagar, não tem recurso para isso, mas o Supremo manda fazer. E tem feito, além desse, outras determinações aí de reembolso muito ruim. O ministro Toffoli ainda não decidiu em relação a estar fora do arcabouço em relação à meta fiscal. Isso não está decidido ainda. Por que crédito extraordinário? Vai gerar dívida de qualquer forma, mas por que crédito extraordinário? Do contrário, eu teria que cortar as despesas desse ano, seja a nossa, do Executivo, seja do Judiciário, seja as emendas, enfim, na linearidade. Então, como é um fato imprevisível, ninguém previa, não sabemos ainda se são 4 bi, 5 bi, nós não sabemos quanto será esse ano, ou menos que isso, houve uma decisão ainda que não é definitiva do Supremo, que poderia ser emitido um crédito extraordinário, alguém que pode me comentar se tiver alguma decisão nas últimas 48 horas que eu não esteja sabendo, mas não houve ainda a decisão em relação ao arcabouço, em relação à meta, tá? Se vai ficar fora ou dentro da meta fiscal. Em relação ao deputado Bungás, que foi meu parceiro, querido parceiro e amigo que eu acabei conquistando, acredito que tenha conquistado, porque Vossa Excelência me conquistou pela gentileza no trato, pela forma como, com muito equilíbrio trata as questões a serem debatidas, né, e que nos acompanhou no PPA. Obrigada pela lembrança de que o PPA conseguiu impor também certas regras para nós, ministros, que a gente tinha lá indicadores e metas para cumprir, e a gente está com números extremamente positivos em relação ao cumprimento dessas metas e indicadores previstos no PPA. Vossa Excelência tem razão que, em relação ao salário mínimo, eu quero repetir aqui o que eu disse, eu pedi para checar, deputado Jorge. Falei, chequem, porque eu não posso chegar lá na comissão e falar. Hoje o salário mínimo é o maior salário mínimo em termos reais dos últimos 50 anos. Isso precisa ser comemorado, seja porque é uma justiça para o trabalhador que pega 2, 3 condições para ganhar 2.000, 2.500, quando consegue nos grandes centros, algo em torno de R$ 2.800, porque a maioria no interior ganha exatamente um salário mínimo, né? Seja porque isso dinamiza a economia, né? A classe média e o pobre no país não tem o privilégio de guardar dinheiro debaixo do colchão. Ele gasta com o filho, com o marido, ou com a esposa, coloca comida, quando ele não tem que ter a infelicidade de escolher entre pagar a luz ou colocar comida na mesa. Então, sobre essa ótica, Vossa Excelência tem razão. Acho que uma das grandes conquistas, e espero que seja para o próximo presidente, ou um Lula 4, ou um próximo presidente da República, que a valorização do salário mínimo continue. Nós tivemos que fazer uma calibragem. O Congresso aprovou uma calibragem, porque o impacto estava muito grande, mas mesmo assim, isso significa, e é importante dizer, que embora esteja pesando no bolso do trabalhador brasileiro o preço do café, o preço da carne, o preço da cesta básica, e agora está caindo, também é verdade que o preço do alimento cresceu abaixo do preço, do aumento do salário mínimo. Então é importante, e esse salário mínimo ele é perene, enquanto o preço dos alimentos, eu como alguém do agronegócio sei disso, né, ele é sazonal. No caso do café é uma fatalidade, porque aqui em Vietnã, no caso do ovo, por conta
da situação das aves nos Estados Unidos, um dos maiores consumidores de ovos, todo mundo resolveu exportar para lá, ficamos sem aqui, isso encareceu, isso já está se normalizando, especialmente no caso do ovo. Em relação aos juros, aí já respondendo as duas questões, nós colocamos as projeções da taxa Selic aqui. Taxa Selic tem a ver com dois fatores, um também com o nosso dever de casa, né, de garantir as finanças públicas, a responsabilidade fiscal, outro fatores externos que a gente não pode prever, mas concordo que esse é um tema que exige um debate com responsabilidade e honestidade intelectual, sem viés ideológico, sentar na mesa e ver o quanto nós estamos pagando de juros no Brasil, né? Se os juros no Brasil agora, a partir do momento que começa a ter uma queda da inflação, o como vai vir agora as próximas decisões do Copom, mas é um círculo, né? Às vezes vicioso e precisa ser virtuoso. A gente precisa do crescimento da economia com baixa inflação para termos o controle dos juros, mas isso é um assunto que não vou me delongar, obviamente, porque não é o assunto da LDO, mas concordo que nós precisamos debater. Dentro desse processo da Lei Candir, eu gostaria apenas de fazer uma consideração. Acho que ela vai se resolver com a aprovação, e aí é todo o mérito do Congresso Nacional, da reforma tributária. A reforma tributária é a reforma da indústria. Não é a isenção de imposto de exportação dos produtos primários e semi-elaborados, o problema de não termos o semi-elaborado aqui, que é a indústria extrativista ou a indústria de alimentos. Até porque o semi-elaborado está isento pela Lei Candir. O que nós tínhamos era um manicômio tributário em que penalizava demais aquele setor produtivo que queria investir na indústria, e isso fazia com que a gente fosse mais cômodo, mais fácil, exportar o boi sangrando, o grão in natura do que. Mas, a boa notícia, né? A reforma tributária ainda não produzindo efeitos, porque ela produz efeitos a partir de 2027, mas principalmente a partir de 2029, nós já tivemos um crescimento do PIB, especialmente por conta do crescimento exponencial da indústria extrativista. Então, alguns produtos semi-elaborados já estão começando a crescer acima das projeções, né? Fruto talvez dessa segurança jurídica, da expectativa da reforma tributária que foi aprovada, né? De todos os números, os bons números da economia. E aí eu encerro dentro da fala do deputado Jorge Sala, quando falou aí do rico no imposto de renda. A gente reclama muito dos políticos, né? E o povo reclama, fala assim, promete e não cumpre. Ninguém foi enganado. O presidente Lula foi categórico. Eu me lembro porque eu falava da isenção de imposto de renda na minha campanha de R$3 mil e o presidente Lula falava de R$5 mil. Então, o processo eleitoral vitorioso, e democracia é isso, já falava desde lá que ele ia isentar a população que ganha até R$5 mil. E sei que é a vontade da maioria absoluta dessa casa, agora é a forma de fazer. Eu sei disso, as enquetes mostram, né, independente do espectro ideológico ou partidário, todos nós sabemos que é justo, né, se é que a gente pode chamar de classe média, quem ganha até R$5 mil, garantir isenção. Nós agora temos que achar o como. Então, não houve estelionato eleitoral e a gente não pode imputar ao presidente jamais essa pecha, porque tudo que ele colocou na cartilha do programa, ele tem cobrado de mim enquanto ministra, cobrado da equipe econômica e de seus ministros. Então, concordo com Vossa Excelência nesse sentido. E aí eu finalizo dizendo o seguinte, eu me coloco à disposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez uma série de perguntas, por que isso, por que aquilo. Eu posso começar com o outro, mas para não monopolizar e depois... porque Barreirinhas seria muito técnico, mas eu coloco Barreirinhas à disposição de Vossa Excelência. Mas assim, isso muito tem a ver com a perspectiva conservadora, que eu falei lá atrás, que a equipe econômica colocou pelo lado da receita e pelo lado do crescimento do Brasil. Então, a massa salarial, ela não está crescendo, deixando de crescer, ela só está crescendo menos, estimativa apenas, porque as estimativas que nós colocamos na LDO, conservadoras, de crescimento do Brasil, de crescimento de receita. E nós sabemos que ela não vai ser assim, ela vai ser maior e, consequentemente, né?
inflação, e tem o fator inflação também. Então, aí serve para a questão de todos os outros pontos. De novo, é estimativa. Se você, Excelência, quiser, eu passo a palavra, obviamente, Barreirinhas, para os outros itens, mas nos colocamos à disposição logo que acabar também, mas tem a ver com isso. Né? Esse cuidado eu tenho que ter, porque é o cuidado que o presidente nos pede de manhã, de tarde e de noite, em relação ao salário do trabalhador, a massa salarial, mas, de novo, né, falando pela 10ª vez aqui, com muito orgulho. É a maior massa salarial, maior crescimento, maior salário mínimo, em termos reais, nos últimos 50 anos. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.